Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e continuando os nossos estudos teóricos do regimento interno do Senado Federal, pensando no próximo concurso, estamos aí estudando artigo por artigo. Hoje nós ficaremos com o uso da palavra. Qual é o tempo e quais os casos possíveis que o senador poderá usar da palavra? Nós temos situações específicas, é importante que você preste atenção no prazo, vou dar algumas diquinhas aqui para gravar, mas faz parte da sua compreensão e do seu esforço também gravar esses prazos que uma hora ou outra são cobrados em concurso, tá bom? Quero lembrá-los que para você ir acompanhando no meu site eleitoralcombruno.com.br, o lançamento do curso de questões que nós lançaremos em breve sobre o regimento interno do Senado Federal. Tá certo? Então vamos ao artigo 14, que diz que o senador poderá fazer o uso da palavra, veja, nos 120 minutos que antecedem a ordem do dia, portanto nas 2 horas antes da ordem do dia, por 10 minutos, tratando-se de sessão deliberativa, que é aquela sessão que decide-se algo, e por 20 minutos nas sessões que não são deliberativas. Então, deliberativas, 10 minutos, não deliberativas, 20, isso nos 120 minutos que antecedem a ordem do dia, tá bom? Se ele for líder, uma vez por sessão, ele vai utilizar por 5 minutos em qualquer fase da sessão, exceto durante a ordem do dia, para comunicação urgente de interesse partidário, ou por 20 minutos após a ordem do dia, com preferência sobre os oradores inscritos. Isso se esse senador for líder, tá bom? Que mais? Na discussão de qualquer proposição, uma vez só por 10 minutos, tá? Então, na discussão de qualquer proposição, uma vez por 10 minutos. Na discussão da proposição em regime de urgência, uma só vez por 10 minutos, limitada a palavra a 5 senadores a favor e 5 contra. Então, se eu estou discutindo proposição, mas não é qualquer proposição, mas aquelas em regime de urgência, vai ser uma só vez por 10 minutos e limitada a palavra a 5 senadores a favor e 5 contra. Na discussão da redação final, uma só vez por 5 minutos, o relator e um senador de cada partido, quando for tratar-se de redação final de proposta. Encaminhamento de votação, uma só vez também por 5 minutos. Vocês perceberão que a maioria é por 5 minutos. Então, qual que é a dica? É gravar aquilo que não é 5 minutos, ok? Encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, uma só vez por 5 minutos, o relator da comissão de mérito e os líderes de partido ou bloco parlamentar ou senadores por ele designados. Que mais? Para explicação pessoal em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte, não sendo a palavra dada com essa finalidade a mais de 2 oradores na mesma sessão, ok? Para comunicação inadiável, manifestação de aplauso ou semelhante, homenagem de pesar, uma só vez, também por 5 minutos. Então perceba que os 5 minutos se repete. Em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, ora, pela ordem, para indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância do regimento, indicação de falha ou equívoco em relação à matéria da ordem do dia, vedado, porém, abordar assunto já resolvido pela presidência. Então, em qualquer momento da sessão, por 5 minutos, eu posso pedir pela ordem, porque determinado senador, por exemplo, não observou o regimento. É uma das possibilidades, certo? Para suscitar questão de ordem, para contraditar questão de ordem, limitada a palavra a um só senador. Após a ordem do dia, pelo prazo de 20 minutos, para as considerações que entender. Para partear por 2 minutos, obedecidas as seguintes normas.
O à parte dependerá de permissão do orador, subordinando-se em tudo que lhe for aplicável às disposições referentes aos debates. Não serão permitidos à partes, cuidado com essa a linha B do inciso 12, ao presidente, a parecer oral, a encaminhamento de votação, exceto nos casos de requerimento de homenagem, de pesar ou de voto de aplauso ou semelhante, a explicação pessoal, a questão de ordem, a contradita questão de ordem, a uso da palavra por 5 minutos, não é? A recusa de permissão para apartear será sempre compreendida em caráter geral, ainda que proferida em relação a um só senador. Perceba só voltando no número 7 aqui. Naquelas hipóteses em que o senador tem a palavra por 5 minutos, não é permitido a parte, porque o tempo já é curto e permite só a parte por 2 minutos, né? Ficam meio sem noção. O à parte proferido sem permissão do orador não vai ser publicado. Ao apartear, o senador conservar-se-á sentado e falará ao microfone. Certo? O que mais que o senador pode fazer uso da palavra? Para interpelar ministro de Estado, também por 5 minutos, e para réplica, por 2 minutos, gravar essa réplica aqui. Por delegação de sua liderança partidária, por 5 minutos, observado o disposto na linha A do inciso 2º e do parágrafo 3º deste artigo. E atenção, agora algumas informações importantes. É vedado ao orador tratar de assunto estranho à finalidade do dispositivo em que se baseia a concessão da palavra. Foi concedida a palavra para um motivo, e ele trata aquela opção, aquela possibilidade com outra finalidade, é vedado. O líder que acumular lideranças de partido e de bloco parlamentar poderá usar da palavra com base no inciso 2º uma única vez. Então, se nós voltarmos aqui no inciso 2º, o que nós temos se ele for líder? 5 minutos em qualquer fase da sessão, exceto durante a ordem do dia para comunicação urgente, e por 20 minutos após a ordem do dia, com preferência sobre os oradores inscritos. Tá bom? O que mais? Os vice-líderes, na ordem que forem indicados, poderão usar da palavra se o líder lhe ceder a palavra, estiver ausente ou impedido. Tá? Então, é possível que o vice-líder tenha a palavra. O uso da palavra por delegação de liderança poderá ocorrer uma única vez em uma mesma sessão e não poderá ser exercido na mesma fase da sessão legislativa pelo líder para falar nos termos do inciso 2º, que é aquele que nós temos ali a possibilidade de palavra para o líder. Né? Então, o uso da palavra por delegação poderá ocorrer uma única vez em uma mesma sessão. O senador que fizer uso da palavra por delegação de liderança ou para comunicação inadiável não poderá, na mesma sessão, solicitar a palavra como orador. Claro, se já foi delegada a palavra para aquele senador, não é justo que naquela mesma sessão ele tenha concedida de novo a palavra. Tá? Aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 17. O que diz o artigo 17, parágrafo 1º? Que o senador só poderá usar da palavra mais de 2 vezes por semana se não houver outro orador inscrito. Tá? Então, aplica-se isso aos senadores que fizerem uso da palavra com base no que dispõe os incisos 1º, 9º, 11 e 14. Então, vamos lá. 1º, que é antes da ordem do dia. Depois nós temos o 9º, para comunicação inadiável, manifestação de aplauso ou semelhante, homenagem de pesar. O inciso 14, cadê o 14? Por delegação de sua liderança partidária por 5 minutos, o que mais? E 14 não, pessoal. 1º, o 9º, o 11. É o 11 e o 14, né? Então o 14 sim, faltou o 11. O 11 é após a ordem do dia, pelo prazo de 20 minutos para as considerações que entender. Certinho? Aos membros de representação partidária com menos de 1/10 da composição do Senado, será permitido o uso da palavra, nos termos dos incisos 1º, 2º e 14, uma única vez em cada sessão. Ok? Ficamos por aqui com o uso da palavra, nós avançaremos, nós temos muitos artigos ainda para tratar. Bons estudos para vocês, dê o seu like nesse vídeo e até o próximo.